Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Docker e hoje no nosso último encontro, o quinto encontro do curso de Docker, a gente vai falar sobre Docker Compose. Então, se você bem se recorda, no final do nosso encontro passado eu tinha te falado sobre algumas analogias, né? Lá remetendo ao começo do nosso curso, aonde que eu dizia que a imagem ou o Dockerfile em si, para a criação da imagem e a criação do container, né? O Dockerfile era como se fosse a planta da casa, a imagem a execução e o container a casa em si pronta, já construída, né? Então, eu comentei contigo no final do encontro passado que hoje a gente ia falar de plantas, né, analogando, né, nesse sentido, a gente vai falar sobre Docker Compose, que seria mais ou menos como se uma planta de um loteamento de casas, ou seja, para criar vários containers, para criar uma estrutura toda containerizada, digamos assim, e pré-configurada para que você execute aquele arquivo e toda a infraestrutura seja gerada e também configurada de forma totalmente automatizada. É isso aí o conceito do Docker Compose. É um arquivo do tipo YAML, né, YAML, chamado literalmente nesse formato docker-compose, tudo em minúsculo, tudo junto, ponto YML. Ele é um arquivo YML, assim é o Docker Compose. Tá? Então, assim como o Dockerfile. Contendo composto, no caso a infraestrutura IAC, e configurações ou de configurações para automatizar o Docker e a comunicação também entre os containers, né? Então a gente vai criar ali nomes, além dos nomes dos containers que a gente já cria, a gente vai criar como se fosse nome de services, de serviços, né? Então a gente vai nomear determinados containers ali com as suas configurações e a gente vai poder fazer essas relações através desses nomes internamente entre os containers e volumes. Então pode haver versionamento e com isso melhora também a organização, para a gente criar uma infraestrutura através de um arquivo de uma forma totalmente automatizada. Literalmente é só rodar lá o container, ou, aliás, o arquivo do Docker Compose e tudo que está dentro dele, ou seja, vários containers, cada um com suas configurações, serão executados e toda a infra será criada a partir de um único comando, de um único arquivo. Tá? Então, como resumo ali, como em síntese, né, eu coloquei uma frasezinha. É um arquivo que permite criar toda a estrutura de containers juntamente com suas respectivas configurações. É isso que praticamente é, na prática, né, o Docker Compose. Então, aqui eu vou dar um pouquinho de zoom para te ajudar na questão da estrutura do Docker Compose. Eu trouxe um exemplo que a gente até vai usar de uma forma prática, né? Para a gente dar uma olhada como é que funciona na prática o Docker Compose, mas ele é um arquivo com esse nome, docker-compose.yml, YML no caso. E aí ele tem algumas questões, né? Vale lembrar que para YML a indentação é fundamental, faz parte da sintaxe, assim como no Python. Aqui eu deixei a sintaxe mais espaçada, com tabulações, mas geralmente são espaços, tá? Então, se você simplesmente copiar e colar isso aqui, pode ser que ocorra algum erro na sintaxe ali, né? Ele vai dizer, JSON, alguma coisa do tipo, mas para conversão, né, e tal. Mas na verdade é só você organizar os espaços ali, por exemplo, entre services e app, é um espacinho, aí escreve o app, dois espaços escreve a image e assim por adiante, né? Então é o seguinte, a gente começa sempre pela versão, esse quesito aqui ele é opcional, tá? Nesse caso, quando a gente quer uma versão bem específica do Docker Compose, a gente especifica no começo, version seguido da versão, ali por exemplo é a 3.7. E aí sim, agora obrigatoriamente a gente tem os services, os serviços, que são os containers com as suas configurações. A gente pode ter um, a gente pode ter vários. Nesse exemplo aqui a gente tem dois, seguindo a hierarquia aqui da indentação, né? Então, o primeiro, eu posso colocar o nome que eu quiser, tá? Você coloca o nome que você quiser também. Nesse caso, a gente tem dois services, o app e o MySQL. Eu poderia colocar o nome que eu quisesse para eles. A gente vai referenciar todo esse código e todo esse código, respectivamente, por app e MySQL. Então, a gente vai poder referenciar através do nome, foi o que eu te falei do slide passado, certo? Então, nesse primeiro service, nesse primeiro container, a gente vai ter uma imagem de Node
na versão 12 Alpine, certo? E o nome do container aqui também você pode colocar o nome de sua preferência. Esse literalmente é o nome do container. Eu coloquei container node, pode colocar o nome que você quiser. A gente viu isso lá no Dockerfile lá no início, né? Então a gente tem um command aqui, quando a gente vai criar o container aqui, executar o Docker Compose para criar esse service, esse container, a gente já vai lançar esse comando executando nesse determinado container. No caso aqui a gente vai usar o SH porque é o Alpine. Então o Alpine, como a gente viu no encontro passado, ele não tem o bash. Então a gente usa o Shell SH aqui, a versão mais, digamos assim, dos primórdios, né? Então Shell-C, os comandos aqui a gente vai instalar e rodar o yarn aqui. É um comando, a gente não precisa se atentar a isso. Portas, a gente vai abrir a porta de conexão da nossa máquina física host Docker. A gente vai relacionar com a porta do container Node 12 Alpine 3000. 3000 tanto para o host Docker, nossa máquina física, quanto para o Alpine, no caso aqui o container do Service App, certo? O Workdir também, a gente vai definir um diretório de trabalho, ou seja, quando a gente entrar no container do Node Alpine ali, a gente não vai entrar lá na pasta Home, que a gente geralmente entra no Linux, né? Na pasta do usuário, a pasta Home, que levando analogia para o Windows é mais ou menos como se fosse a área de trabalho lá do usuário do Windows, né? Então aqui a gente não vai entrar na pasta Home e sim a gente vai ser automaticamente redirecionado para a pasta /app. Tá? Volumes também, aqui a gente criou um volume personalizado para guardar os dados desse container Node. Então tudo que for salvo na pasta do diretório de trabalho, que é a /app definida aqui em cima, né? Tudo que for colocado, removido, tudo que estiver nessa pasta, nesse diretório, ficará também sincronizado na pasta que a gente está, no caso atual, da nossa máquina física do host Docker. Então, host Docker, máquina física, né, e o container, no caso. Então, máquina física, container. Tudo que salvo na pasta app também vai ser salvo na pasta atual da máquina física. Tá? Environment, então a gente definiu variáveis de ambiente, variáveis globais, então por convenção elas são em letras maiúsculas. A sintaxe é essa, nome da variável, né, em letras maiúsculas, seguida de 2 pontos, o valor da variável. Como a gente está trabalhando aqui um pouco com MySQL, nesse caso prático, eu criei algumas variáveis de MySQL, cada uma com seus respectivos valores e tal. E a gente tem aqui o restart, que a gente coloca, eu coloquei nesse caso always, tem outras opções que a gente já vai ver em seguida, mas em caso de erros, em caso de falhas, em caso se esse container, esse service app aqui cair, né? Então ele vai ser sempre restartado, reinicializado, né? Em caso de falhas, então o Docker ele vai sempre reiniciar aí esse serviço, no caso esse container com essas configurações nesse formato, para que seja solucionado esse problema no caso dessa falha, dessa queda, né? Certo? Então esse foi o primeiro service. Tem o outro que eu também chamei de MySQL, nome que você quiser. Aqui também é uma imagem do MySQL, banco de dados, né, na versão 5.7. Coloquei o nome como container BD, você pode colocar o nome que você quiser. E aqui eu já coloquei um volume padrão do Docker, que fica salvo lá naquele diretório lá, né, do Docker, volumes, /data, aliás, dos volumes do Docker, né? Então vão ter todas as pastas lá, todos os volumes, né? O diretório padrão do Docker. Então eu criei aqui um volume chamado volume Docker Compose. Você pode colocar o nome que você quiser, contanto que aqui embaixo o nome seja o mesmo, tá? Então tem que relacionar um com o outro. Nesse caso chamei de volume Docker Compose. O que ele vai fazer? Tudo que for salvo lá no diretório, lá na pasta MySQL, né, do nosso container de MySQL 5.7, tudo que estiver salvo lá no diretório /var, /lib, /mysql, ou seja, tudo que estiver na pasta MySQL do nosso container, será salvo automaticamente, será sincronizado automaticamente com essa nossa pasta do host Docker, da máquina física, volume Docker Compose, certo? Que a gente criou, que a gente definiu aqui embaixo a criação, que a gente pode criar antes do Docker Compose, tá bem?
mais duas variáveis de ambiente, cada uma com seus respectivos nomes e valores. E aqui a gente colocou um expose a porta 5000, tá? Qual que é a diferença então entre ports e expose, tá? No começo aqui, ports, a gente faz uma relação direta entre a nossa máquina física, host Docker, respectivamente, né? E a máquina do container, no caso nosso container. Então é uma relação direta entre portas. A porta do container ela se relaciona diretamente com a porta do nosso host Docker, com a porta da máquina física, né? Da nossa máquina física. Então, nenhuma outra máquina externa vai poder acessar essa porta. Ao contrário do expose. Quando a gente faz um expose, a gente vai deixar exposta uma porta do container, nesse caso aqui a porta 5000. Aí qualquer máquina que quiser acessar aquele determinado IP do container, né, que tem, e acessar na porta 5000, ela vai estar exposta para que qualquer máquina possa acessá-la, certo? Colocando de novo aqui o restart always, né, em caso de queda desse container MySQL, desse service MySQL, a gente vai sempre, a gente não, né, o Docker vai sempre reinicializar com essas configurações e deixar tudo solucionado aí em questão de problemas. E aqui a gente tem uma característica que é em listinha também, tá? Aqui no Expose a gente pode ter várias portas, tá? Se eu tivesse a porta 8080, eu ia botar um hífen aqui embaixo, ia botar 8080. Nos volumes também eu posso ter vários volumes, não um só, tá? Esses hífens aqui querem dizer que é uma listinha, eu posso ter um ou vários, tá? Assim como nas variáveis de ambiente, eu posso ter uma ou 1.000.000, quanto que eu quiser, certo? Então é mais ou menos por aí. E o depends on é a mesma coisa, também é uma listinha que pode ter um ou vários. O que quer dizer o depends on? O depends on é quando que o nosso service que a gente está, no caso MySQL, o nosso container de MySQL depende do service app, tá? O mesmo nome aqui e aqui. App para sobreviver, ou seja, se não existir o service app, ou seja, se não existir o nosso container Node Alpine, de Alpine, né? O Alpine, sistema operacional com o Node instalado, né? Que é o que essa imagem vai fazer. Se não existir isso daqui, o MySQL, por sua vez, também, consequentemente, né, não vai existir. Por quê? Porque ele depende do app para sobreviver. Se não existir o app, né, então ele não vai sobreviver. O MySQL ele é dependente daqui. Então, de um ou vários, tá? Eu posso colocar quantos eu quiser. Como a gente definiu aqui um volume, né, no MySQL ali, um volume Docker Compose, que é um volume criado lá do padrão do Docker, eu preciso definir lá de uma forma geral, identado com os services aqui, eu preciso definir os volumes personalizados padrões do diretório padrão do Docker, no caso, né? Então, defini o mesmo nome aqui, volume Docker Compose, fiz só a definição dele, certo? Essas são as características do Docker Compose. Deixa eu diminuir o nosso zoom aqui, 124, tá? Para deixar tudo bem organizado. Esse é o Docker Compose, ele pode ser maior, pode ser menor, mas o objetivo é que ele seja simples e fácil de entender, tá? Tem outras questões, né? A gente já falou do version, que é esse primeiro, dos services. Aliás, a gente pode colocar aqui em vez do image, tá? Que aqui a gente já colocou uma imagem pronta que ou o Docker vai baixar, né? Vai fazer o pull lá do registry, né? No caso, nesse nosso caso, Docker Hub, né? Ou se essa imagem já estiver na nossa máquina, ele vai simplesmente executar ela, ou seja, uma imagem pronta. Mas e se eu tenho um Dockerfile personalizado na minha máquina? Aí eu tenho que trocar aqui do image, eu tenho que colocar o build, seguido do dois pontos, o diretório do nosso Dockerfile, que a gente criou lá personalizado, né? Que aí é aquele contexto que a gente cria os containers lá do zero, né? O Dockerfile, imagem, containers, tá? Então, nesse segundo caso, a gente troca o image pelo build. Então, build que é de construir, né? O diretório do Dockerfile, ou só o Dockerfile se a gente está com o Docker Compose YAML também no mesmo diretório do Dockerfile, tá? Então, ele vai saber identificar nesse caso, certo? É a diferença entre o image e o Dockerfile e o build, tá? Como eu disse, image e build. Container name é o nome do container, as portas e o expose, o workdir que a gente já viu. Tem o deploy também, o deploy que é bem importante, ele
ele faz parte de um conjunto de contextos, tá? São várias regras, é como que se o deploy fosse o, deixa eu ver para nós aqui, o ports, tá? E dentro do ports a gente teria outras informações aninhadamente com outras informações, né? Então seria uma árvore de dependências aonde que inicializaria, perdão, lá no aqui ó, no deploy, tá? No deploy, porque ele determina regras de execuções do container. Como nodes referenciados, nodes o que? Então, máquinas referenciadas, outras além do nosso host Docker, métodos de execução. Lembra daquelas limitações de hardware que a gente colocou? O container X vai ter no máximo 1024 CPU shares, do 256M, que é o limite de memória. Então a gente define ali no Docker Compose, a gente vai definir deploy aqui, né? Então memory, 256M, CPU shares, alguma coisa do tipo, tá? Então tudo a gente vai colocar ali no deploy. Se você quiser fazer isso, né? Então para criar uma estrutura cada vez mais aprimorada de containers, eu recomendo que você acesse lá a página oficial do Docker na última versão estável sempre e procure mais informações que vai ter bastante coisa lá. O restart, como a gente falou do always, né? Que é quando o container cai, o Docker Compose ele sempre vai reinicializar para que solucione essas falhas. A gente pode também, ao invés do always, colocar o no, que é quando o container cai, o Docker Compose não vai excluí-lo, ele não vai reinicializar o container, mas também não vai excluí-lo. O on failure, que é em caso de apontamento de falha, o container vai executar novamente. Aliás, o Docker, né, no caso, vai executar o container novamente em caso de falha. E o unless stopped, ele sempre tentará garantir o estado do container em execução, em running, tá? A não ser que a gente mesmo vá lá e coloque o comando docker stop container, alguma coisa do tipo, docker, né, para parar o container manualmente nós usuários. Mas em caso de falhas, nesse unless stopped é que ele não vai deixar parar, o docker no caso não vai deixar parar o container de jeito nenhum. Ele vai tentar sempre mantê-lo em estado running, em execução. Tem também o Restart Policy, que é dentro do deploy, então ele é uma subcaracterística do deploy, assim como a gente viu ali, que eu estava te falando do hardware, a gente tem o Start Policy, que é usado dentro do deploy para informar regras de inicialização, prevenção de falhas, quantas tentativas para iniciar o container, então eu posso botar, por exemplo, uma regra, uma política de regra de reinicialização, né? De 3 tentativas. Então, se o Docker tentou reinicializar aquele container 3 vezes e não conseguiu, parou por aí, né? Então, networks também, que é bem importante, né? Que também é uma característica com subcaracterísticas no Docker Compose. A gente define redes que serão criadas e relacionadas junto ao container, ao service informado, tá? A gente vai informar então dentro do networks, né, os subitens, nome da rede, o type, que é o tipo da rede, o driver da rede, o subnet também, então várias características dessa rede que a gente vai criar. E volumes também, né, como a gente viu, pode ser o volume personalizado lá do Docker Compose, que a gente vai ter que, do Docker na verdade, né, que a gente vai ter que referenciar lá embaixo no volumes, ou pode ser um diretório da nossa máquina física, o host Docker, sempre relacionando ambos ali, tanto o volume padrão quanto o personalizado, ele vai relacionar respectivamente com o diretório interno do container que a gente quer sincronizar com a nossa máquina. Environment são as variáveis de ambiente. Se a gente não quer colocar, por exemplo, eu tenho 20 variáveis de ambientes, não quero colocar tudo aqui, eu troco environments pelo env-file, tá? Que daí é o seguinte, a gente vai referenciar aqui o diretório, né, de porque é listinha, nessa lista aqui, o diretório de ou vários arquivos de texto normal, de arquivo sem extensão. No Linux não tem esse negócio de extensão. Então é um arquivo com as várias variáveis de ambiente, onde que em cada linha desse arquivo a gente vai ter nesse formato, nome da variável, 2 pontos, seguido do valor dela, tá? Então se eu tenho 20 variáveis, vão ser 20 linhas, cada linha contendo uma variável seguida do seu valor, certo? Depends on a gente já falou, tem os links também, que é o mesmo que o depends on,
mas ele também indica também links, no caso, entre containers, então relações entre containers, o command, o cmd em algumas versões mais antigas do Docker Compose, ou entry points, que são comandos shell que a gente executa, ou que melhor dizer, né, o Docker executa durante o up, durante a criação dos containers, durante a realização da execução do Docker Compose YAML vão ser executados. Tem as labels também, a gente pode colocar aqui, por exemplo, em vez de ports, né, no caso só referenciando o depends on aqui, a gente bota labels, aí a gente pode indicar uma ou várias também em lista. A gente vai, para labels personalizados, para indicar alguma informação, segue esse formato especificado para cada subitem, título da label seguido do 2 pontos, seguido então é uma string, né, entre aspas duplas, a descrição da label. E se eu colocar um hashtag, né, uma cerquilha seguida de algum texto, eu vou estar comentando o arquivo Docker Compose YAML. Então é só um comentário a fins de informações internas da estrutura interna desse nosso arquivo, ou seja, não vai atrapalhar ou entrar em execução no up, na execução do Docker Compose, certo? Então, mais ou menos isso. Antes da gente ver os comandos, eu salvei aqui, eu criei uma máquina virtual de Ubuntu 20.04.4 LTS, é um Ubuntu Server bem simples. Por quê? Porque eu testei algumas coisas lá no Play with Docker, no Katacoda, mas vai muito dessa questão, como eu te disse, da versão do Docker Compose. Então, no Katacoda funcionou algumas coisas que no Play with Docker não funcionou. Então, eu decidi criar aqui o meu Docker Compose YAML, dar um Ctrl L aqui, nessa minha máquina específica, porque ele funcionou melhor aqui, porque o Docker está mais atualizado e tal. Tá? Mesmo não sendo o último Docker Compose atualizado, até porque eu tive que tirar o workdir, tá? Nesse nosso exemplo tem o workdir, nesse meu aqui não tem, porque a versão do Docker Compose ele é mais antiga, tá? É uma versão mais antiga e ele não entendia aí o workdir nesse caso. Mas é praticamente isso, eu escrevi ele por extenso, você pode ver aqui a indentação em espaços, então ela é menor que no slide. Tá? Então, se atente-se a isso, qualquer coisa, se você copiar e colar, pode ser que não dê certo, mas é por questão da sintaxe mesmo, ou da versão do Docker Compose que você está utilizando. Eu recomendo sempre baixar a última estável lá do site oficial do Docker, certo? Estamos aqui, temos volumes, vamos dar uma olhada, Ctrl L aqui, Docker, volume ls. Eu acho que sim. Eu estou no modo root aqui porque nesse meu caso, tá? É a cerquilha que está aparecendo do lado ali do obsócio da variável, né? Da PS1. E ali a gente tem a cerquilha porque eu estou no root, porque ele sempre pedia a permissão de administrador para executar os comandos do Docker. Assim eu tinha que colocar sempre sudo, Docker, alguma coisa, assim eu posso executar diretamente. Então eu tenho o volume que eu já criei do volume Docker Compose, tá? Que é o mesmo que a gente tem aqui, para funcionar com o nosso arquivo. Vamos ver se a gente tem algum container, Docker PS-A. Eu apaguei todos, tá? Eu tinha algumas, eu apaguei para a gente reexecutar o comando Docker Compose. Como é que a gente vê a versão Docker Compose? Eu já tinha deixado ali na primeira tela quando eu abri a minha VM. É Docker Compose, espaço version, a gente vê a versão. Para executar containers para executar, na verdade, o arquivo Docker Compose, ou seja, executar todos os services dentro dele, né? Vamos botar aqui. Para executar todos os serviços, respectivamente seus containers e todas as configurações, para executar toda essa infraestrutura, é o comando Docker Compose up. Então, a gente vai fazer um up, a gente vai a gente vai executar, mandar para cima, né, o Docker Compose. A gente pode colocar também o "-d" para fazer isso em background, em plano de fundo, ou a gente pode também fazer o build para não fazer o up completo, mas só construir as nossas imagens, ou seja, não criar os containers, mas só fazer os builds das imagens, construir as imagens a partir da nossa planta, do loteamento, digamos aqui, das casas, né? Não construir as casas, mas sim só as imagens. E a gente pode referenciar o parâmetro, a flag aqui, "-f",
seguido de algum diretório específico da nossa máquina física, seguido de um nome de arquivo, YAML, que a gente pode referenciar como Docker Compose, tá? Não precisa necessariamente ser daí o nome Docker Compose YAML, contanto que ele esteja dentro dos padrões necessários da extensão ali .yml. Você pode especificar algum outro lugar que esse arquivo esteja, seja ele qual for, nesse formato, para executar o Docker Compose, tá? Vou dar um Ctrl L aqui só para nos ajudar aqui. Dei um tab aqui, Docker Compose Up. E eu vou executar aqui a nossa infraestrutura, certo? Ele vai demorar um pouquinho, então a gente pode ver o passo a passo. Ele vai criar o container node, né? Então que eu coloquei aqui os nomes. Ah tá, eu coloquei o container node aqui, né? E depois ele vai o container db, ou seja, ele executa de cima a baixo, né? Então, nesse formato. Ó, ele vai criar o container node, tá pronto, vai criar o container db. Então você já pode ver nesse formato, tá? Ele já referencia pelos nomes dos services. Ou seja, ele não vai dizer, o container da imagem Node Alpine. Não, ele vai referenciar o app e o container Node. Então ele já pega os nomes para ir fazendo essa referência, certo? O que ele vai criar aqui? Tudo que tiver dentro do Docker Compose, ou seja, nesse caso aqui do app, do Service App, a imagem vai executar o container, os comandos, as portas, diretórios, se eu informei, né? Vai criar os volumes, fazer essa sincronização, variáveis de ambiente, políticas de prevenção a falhas. O que eu identificar aqui dentro, ele vai executar de cima a baixo, linha por linha, né? Então, até finalizar o documento, ele vai executando toda a infraestrutura. E aí você pode ver a praticidade, né? Com um comando só, a gente executou toda uma infraestrutura bem personalizada para satisfazer as nossas necessidades bem específicas. Então aí você vê como é simples o Docker Compose, tá? A gente pode listar os containers pelo Docker Compose, tá? Através do Docker Compose PS, bem simples. Listar o log desses containers, né? Então Docker Compose logs "-f", o nome do container que você quiser listar os logs dele. Você pode parar o Docker Compose, no caso dos containers dele, com Docker Compose Stop, ou a gente pode trocar o stop pelo down para parar e também remover os containers e componentes, tá? Se eu botar aqui Docker Compose Start, ele vai iniciar, e Restart ele vai fazer a reinicialização. Se eu quero entrar no container via Docker Compose exec, nome do container, seguido do shell. Aqui é o Burn Again Shell, o bash, tá? Nesse nosso caso ali a gente viu o Alpine, né? Então ele só tem o SH, é a versão mais antiga do bash, né? Do shell, mas a gente pode entrar nesse formato aqui especificando qual shell a gente quer, o ZSH, KSH e assim por diante. Nesse caso aqui foi setado o bash. E a gente pode também aumentar réplicas dos containers com Docker Compose Scale, tá? Então a gente pode aumentar, né, escalonar essa infraestrutura. E também, né, eu coloquei uma observação ali embaixo que dentro desses containers a gente pode citar, referenciar e relacionar os outros containers do nosso Docker Compose, né, dos determinados services ali, pelo quê? Pelos nomes personalizados que a gente criou lá no Docker Compose, certo? Vamos dar uma olhada aqui na nossa máquina virtual de Ubuntu. Tá? Você pode fazer aí na sua casa também. Vou aguardar aqui a finalização do Docker Compose. Então, eu deixei executar lá o nosso Docker Compose. Ele demorou um pouquinho por causa do yarn que a gente colocou ali. Eu acabei passando algumas etapas, tá? Só para te mostrar aqui como funciona. Como eu acabei passando algumas etapas, ele desligou automaticamente os nossos containers, né? Mas você pode ver aqui que a gente tem ali o container BD, o container Node, e que se a gente startar eles ali, vai demorar também um pouquinho, não muito, mas a gente pode dar o Docker Compose Start e entrar com o Docker Compose Exec, por exemplo, o container BD, bash, aliás, até com o container BD o container Node é só o SH, então a gente pode entrar através desse container como a gente entrava antes nos demais containers, certo? Se eu der aqui um docker volume ls, também vai estar lá o nosso volume criado,
né, que vai ser relacionado com o Docker Compose também, certo? Bom, aí eu deixo a seu critério dar mais uma explorada nesse ambiente aqui. Com relação ao curso, era isso, tá? Vamos dar uma recapitulada. Lá no começo a gente viu o conceito de container com relação à máquina virtual, né, a VM, que a gente está utilizando aqui, um container dentro de máquina virtual, né? E aí a gente viu que um não é melhor que o outro, mas sim vai depender, né? Aquela velha resposta do depende, né? É casos e casos. Tem casos que container é mais específico, tem casos que VM também é mais específica, é mais, digamos assim, é mais apropriado para determinados cenários, cada um, ok? A gente viu então sobre Docker Engine, no nosso caso aqui a gente estudou o Docker, e o Registry, nesse nosso caso Docker Hub, né? Como o Registry que gerencia as imagens na nuvem, o Docker Engine que gerencia os containers, as imagens e tudo mais. A gente viu o conceito de imagem e trabalhou na prática. Dockerfile também, a teoria e a prática. A gente fez a gestão de containers através do nosso Docker Engine, o Docker, todos aqueles comandos. A gente criou containers a partir do zero, lá do Dockerfile, imagem, container, ou a gente baixou diretamente a imagem do registry lá do Docker Hub e criou os containers. A gente entrou nos containers, removeu containers e tudo mais. Criamos volumes para sincronizar os dados dos containers com a nossa máquina física, o host Docker, e também hoje a gente trabalhou um pouco além, né? A gente fez uma infraestrutura toda automatizada com o Docker Compose Email, certo? Então, do nosso curso era isso. Te convido também para que nós vamos ter agora o nosso novo curso de Kubernetes, que seria uma sequência, né, desses conceitos, porque daí a gente vai ter uma estrutura para um cluster, digamos assim, vários computadores, um supercomputador, ou né, digamos assim, um andar de computadores, algo grande, e aí para que a gente gerencie uma estrutura não só pelo Docker Compose, tá, mas também para que a gente gerencie todos os containers de uma forma muito mais automatizada e, digamos assim, mais apropriada, né? A gente tem então aí um orquestrador de containers, que no nosso caso a gente vai ver o exemplo do principal deles, o Kubernetes, no próximo curso. Deixo o convite aí aberto para você, é livre, é grátis, é pelo YouTube ou aonde que você me assistir aí vai estar disponível o nosso curso e também o nosso material, tá? Eu deixo o link do meu site ubsocial.github.io. Se você está me assistindo pelo YouTube, o link do meu site e todo o material do curso estarão lá na descrição, os links para você acessar. Fico à disposição no meu site Ubsocial, tem muito mais sobre isso, tem muito mais sobre Linux, sobre inteligência artificial, Kubernetes, Docker, Python, PHP, Laravel, enfim, é um emaranhado de coisas, certo? Deixo o meu grande abraço e o sucesso na sua gestão de infraestruturas automatizadas de containers aí para você, certo? Nos vemos em breve, que possamos nos ver em breve. Um abraço e até o nosso próximo encontro.